Presidente Eunício, senhores ministros de Estado da Defesa, senhor Joaquim Silva e Luna, secretário-geral do Ministério da Justiça, senhor Gilson Libório de Oliveira Mendes, senhor secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, reverendíssimo senhor Dom Leonardo Ulrich Steiner, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio de Araújo Boldens, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, senhor José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, senhor Edivandir Félix de Paiva, conselheiro da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Laboratório de Estudos da Violência, César Barreira, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, senhor Renato Sérgio Lima, senhoras senadoras, senhores senadores, ao tomar conhecimento, alguns dias ou meses atrás, de uma chacina em que 17 pessoas foram metralhadas no interior de uma casa noturna no estado do Ceará, e logo em seguida, por outra chacina, numa penitenciária pública do interior do Ceará, com requintes de crueldade absolutamente únicos. Eu passei de deixar de ter uma grande preocupação com a segurança pública para ter um verdadeiro estado de temor diante do que acontecia neste país. Acompanhava, evidentemente, como todo brasileiro, o que acontecia no Rio de Janeiro. O descontrole que se aparentava ter na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras, e temia que não só estivesse acontecendo no nosso país um enorme índice de criminalidade, homicídios, controle dos sistemas de segurança, de penitenciária, através de facções, organizações criminosas armadas e bem organizadas e bem instruídas, mas nós estivéssemos também entrando numa decadência total dos valores do Brasil, do brasileiro, daquilo que nós chamamos brasileiro, da nossa história, da nossa vida. A vida estava se banalizando, o valor à vida, o respeito ao terceiro, os mínimos de sentimentos em relação à humanidade estavam desaparecendo neste país. Alguma coisa precisava ser feita, e com muita rapidez e com muita urgência. E é evidente que isso um estado como esse que estava acontecendo no nosso país não poderia ser consertado da noite para o dia. Pedi, então, junto com outros senadores dessa casa, praticamente unânime, ao presidente Eunício Oliveira, que fosse feita essa audiência pública aqui no plenário do Senado, para que todos nós, senadores, não só de uma comissão como a CCJ, por exemplo, ou qualquer outra comissão, viesse acompanhar, mas todos os senadores, como representantes dos estados, eleitos por seus estados, viessem a entender e compreender qual as atitudes, a que nível estavam as autoridades federais encarregados da segurança e do controle da violência no nosso país. Quero agradecer a imediata recepção do senador Eunício Oliveira em abraçar esse tema, como talvez seja hoje, apesar do desemprego enorme que nós temos, apesar de problemas na saúde, apesar de problemas em várias áreas, seja talvez o maior problema nacional.
se nós continuarmos nesse nível de violência, nós não conseguiremos suplantar os outros problemas. Dificilmente nós vamos ter crescimento econômico, dificilmente nós vamos ter investimentos, dificilmente nós vamos ter uma educação organizada de maneira de qualidade que traga aquele nível de aperfeiçoamento e de formação para as nossas crianças, se esse nível de violência e essa mentalidade de violência não for controlado. Então, a ideia é que nós possamos ter aqui e ouvir das autoridades encarregadas da atuação, da efetivação nessas áreas, uma discussão para que nós, representantes do povo brasileiro, podemos ficar ou menos alarmados, ou menos preocupados, ou mais, em função do que já existe e quais são as perspectivas de controle disso aí. Porque nós também temos que ser parceiros fundamentais nessa luta contra a violência, ou legislando, ou dando sugestões, participando ativamente, trazendo aquilo que nós estamos sentindo, ouvindo e percebendo nos nossos estados. A parceria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados é fundamental. Afinal de contas, nós somos o corpo legislador deste país e responsáveis por dar o amparo legal às ações que venham a se tomar. Evidentemente que não é só de legislação, mas de legislação também. E nós temos responsabilidade, até porque, senhor ministro, nos nossos estados nós somos cobrados. O que está acontecendo com a segurança? Tem jeito? O que vai se fazer? E nós não temos resposta, porque nós temos apenas, via televisão, via jornal, via imprensa, notícias do que se está planejando e aonde se está agindo. Considero, então, que é absolutamente fundamental um encontro como esse e que ele se desdobre, presidente Eunice Oliveira, que essa sua iniciativa não pare aqui, mas que tenha consequências nessa parceria. E assim como Vossa Excelência fez em relação à reforma microeconômica, a elencar todas aquelas iniciativas que podem ser feitas através do Legislativo. Vossa Excelência falou que é necessário, e a ideia do governo fazer uma integração entre os equipamentos e as instituições federais, estaduais e municipais, mas quero lembrar, e aqui vai já uma discussão, que nós não podemos falar em integração se nem as polícias estaduais são integradas. Existe uma defasagem no nosso sistema de repressão ou de policiamento, de segurança nos estados, que sequer nos nossos estados as polícias são integradas. Os sistemas policiais, sistemas de segurança são integrados. Lembro aqui que eu tenho um projeto nesse sentido, que é um projeto de Estado. Não é um projeto meu, do senador do PSDB, mas é um projeto de Estado que, inclusive, está sendo relatado por um senador do PT, senador Lindbergh Farias, no sentido de fazer uma grande discussão nacional e encontrarmos um modelo moderno, eficiente e transparente de segurança nos estados, porque nem nos estados nós temos essa integração ainda. E, portanto, eu encerro aqui minhas palavras, agradecendo mais uma vez ao senador Eunice Oliveira pela iniciativa e pela urgência e determinação com que ele abraçou esse tema. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador.